IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Que o Divino Mestre Jesus nos presida o encontro desta manhã com nossos irmãos ouvintes. Orienta-nos, Senhor. E inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do Teu Evangelho de luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos, a nós e a todos nossos irmãos, as bênçãos da paz, da serenidade e o verdadeiro sentimento de amor e de fraternidade. Os nossos desejos de um bom dia a todos. Estamos começando Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos apoia no áudio e na sonoplastia. Ouvintes, a seguir vamos reapresentar a entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com o também nosso confrade, Dr. Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba. Ouvintes do programa Sementeira Cristã, mais uma vez estamos recebendo a visita do professor Dr. Severino Celestino da Silva, catedrático em odontologia na Universidade Federal da Paraíba, mais especialmente dedicado ao estudo da Bíblia. Para tanto, ele fez curso de aramaico, hebraico, latim, grego, dominando perfeitamente estas línguas, para buscar no original o ensinamento que ele queria. E é com muito prazer que nós o recebemos. Então, primeiro, o professor com as suas saudações. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, a você, nosso querido irmão Felipe Salomão, e todos os ouvintes, que Jesus possa, neste momento, iluminar nossas mentes, os nossos corações, e nos envolver com a sua infinita paz. E nesta ocasião, o senhor está abordando raízes do cristianismo. O que o senhor tem a nos dizer sobre este assunto? As raízes do cristianismo é a base de tudo que temos hoje. O nosso querido Emmanuel, Kardec e outros irmãos da espiritualidade nos mostram a necessidade da gente retornar às nossas origens para realmente buscar a essência daquilo que Jesus tentou nos ensinar. Sobretudo o que está contido no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que ali Jesus deixa a receita para que todos nós possamos seguir tudo aquilo que Ele quer na prática sobre os seus ensinamentos. Quando Ele diz: ide, pregai o Evangelho, curai os enfermos e os leprosos, ressuscitar os mortos, dai de graça o que de graça recebeste. Não leve em vossos alforjes nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem 2 alforjes, nem sandália para os vossos pés. Então Jesus mostra que para se viver o caminho dele, a gente tem que esquecer o que ele bem dizia: meu reino não é deste mundo. Buscar o Jesus espiritual, sem logicamente nenhuma alienação com relação às coisas materiais, mas sendo, como ele dizia, aquele que põe esperança no dinheiro não é bom. Feliz aquele que armazena tesouro na espiritualidade, nem a ferrugem, nem a traça come, nem os ladrões roubam. Nesta análise que o senhor está fazendo das raízes do cristianismo, das raízes, o senhor tem mostrado a origem do movimento inicial do cristianismo. O que é que nós podemos realçar de imediato? Nós gostaríamos de realçar de imediato o papel de Jesus, da sua família,
na continuidade da sua obra e do seu trabalho. Que depois da sua ressurreição, ele dedica ao seu irmão Tiago, que ele chama Tiago Justo, o papel de continuar a sua tarefa, a sua obra. Junto, logicamente, como está lá em Atos, com todos os seus seguidores do cristianismo primitivo, além de Maria e de todos os seus irmãos. Então, eu realço exatamente essa continuidade que se perdeu muito através da história e que ficou, geralmente, a filosofia de Paulo, que nós respeitamos, porém, muita gente entende diferente daquilo que Jesus, o próprio Tiago e o próprio Paulo queria dizer, queria nos transformar. Então, nós fazemos um paralelo, tentando resgatar a essência da mensagem de Jesus, passando por Tiago, passando por Paulo, e com certeza vamos encerrar trazendo o papel da doutrina espírita na união dessas duas grandes e importantes informações. O senhor tem citado várias vezes o gnosticismo. O que isso tem a ver com o cristianismo inicial? Na verdade, Felipe, o cristianismo primitivo era o próprio gnosticismo. A corrente gnóstica que foi perdida, que foi destruída praticamente pelos humanos, pelos concílios, pela política que veio depois do século I, tirou toda a essência e os gnósticos praticamente foram rechaçados, esquecidos. A corrente gnóstica era realmente a verdadeira corrente espiritual do cristianismo primitivo. Ali tinha a reencarnação, ali tinha outras informações morais e espirituais. Todos os gnósticos defendiam um cristianismo racional, compatível com os ensinamentos de Jesus. Essa informação do gnosticismo no início da igreja, a igreja é bem dito aqui, na Casa do Caminho. O senhor encontra essa documentação onde? No livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos muitas informações de como eles viviam, repartiam o pão, dividiam todos os seus bens, viviam em comunidade. Ali eles atendiam, sobretudo, os necessitados e caídos na estrada, aqueles doentes, os leprosos. Todo o cristianismo primitivo vivia em torno disso. E pregavam a reencarnação, que inclusive eles não estavam colocando nada de novo. Eles estavam revivendo e tentando perpetuar aquilo que Jesus diz no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Que João Batista é o Elias que devia voltar. Quando Jesus confirma que João Batista é o Elias que devia voltar, Jesus fala que o Espírito que habitou o corpo de Elias lá no tempo dos reis, aproximadamente 850 anos antes dele, havia retornado, como previa os profetas Isaías e Malaquias, para preparar-lhe o caminho e identificá-lo como o Cordeiro de Deus, libertador do mundo. Ele é o Elias que devia vir, referindo sobre João Batista, está lá em Mateus 11, versículo 10 a 14. E no fim Jesus recomenda, quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Que era uma expressão dos profetas, que ficava, quem puder compreender. E realmente, os seguidores diretos de Jesus compreenderam isso muito bem e viviam no seu dia a dia. É tanto que o próprio João, na sua primeira carta, diz lá que não acrediteis em tudo que os Espíritos nos disserem, mas antes verificai se os Espíritos são de Deus. Lógico que para João fazer essa recomendação, significava que eles tinham contato com os Espíritos, havia um intercâmbio espiritual, senão não caberia nenhuma racionalidade que João fizesse essa recomendação. Isso que o senhor está dizendo tem alguma coisa a ver com as descobertas de Qumran e Nag Hammadi? Tem, em parte. Tem mais com Nag Hammadi, lá no Alto Egito. Porque as descobertas de Qumran vieram confirmar os livros daquilo que nós conhecemos como Velho Testamento. E de Nag Hammadi vieram confirmar os livros do Novo Testamento. É tanto que lá foram descobertos os evangelhos de Mateus, de Judas, evangelho de Tiago, logicamente em cópita, que é uma mistura de grego com egípcio, mas por causa da região, mas todas aquelas obras foram rechaçadas pelo cristianismo. O evangelho de Tomé, ou Tomás, que é gnóstico, é um evangelho completamente gnóstico. O evangelho de Judas está ainda sendo traduzido pela National Geographic atualmente, que foi descoberto. O evangelho da infância de Tiago e muitos outros livros que eram tidos pela igreja ou pelo cano do Concílio de Nicéia como apócrifos, estão sendo ressuscitados no presente pelas descobertas
E isso, com certeza, também fazia parte do projeto de Jesus para que permanecesse a sua mensagem sem ser destruída pela política, pelos interesses pessoais daqueles que se desvirtuaram da sua mensagem. Como o senhor tem demonstrado, não só agora, mas de outras feitas, houve muita interpolação, traduções mal intencionadas, traduções, vamos dizer assim, sem conhecimento de causa, palavras que foram tomadas com duplo sentido. Não pode ocorrer o mesmo agora com Nag Hammadi, ou Hammadi, como o senhor diz, e com Han? Pode, com a diferença. Os tradutores que estão realizando isso, eles têm um interesse científico e neutro e histórico. E quando as pessoas não têm um interesse religioso de manipulação de mensagem, a possibilidade de erro é menor, certo? Então, na verdade, com certeza, vamos analisar esses evangelhos e ver até onde ou como eles são compatíveis com a mensagem de Jesus. E aqui eu não posso deixar de citar o bom senso encarnado, Allan Kardec, que diz toda clareza na questão 59 do Livro dos Espíritos, que a Bíblia não contém erro. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. Então, os erros que existem, os equívocos que existem, serão resolvidos pela racionalidade da busca comparativa do que Jesus diz na sua mensagem com o que a gente vai encontrar nos outros. Aquilo que estiver contrário, porque Jesus disse que o reino dele não pode ser dividido. Quem é por mim não pode ser contra mim. Então, nesse ponto, a gente tem absoluta certeza que os que forem por ele não deturparão. E nós espíritas que ouviremos com certeza e seguiremos a racionalidade de Kardec, saberemos separar o joio do trigo. Eu vou fazer uma pergunta agora, que são duas, na verdade. Em primeiro lugar, os textos descobertos confirmam, ampliam ou negam as palavras de Jesus, o ensinamento. E eles contêm alguma coisa sobre a reencarnação? Claro que contém, porque o Evangelho Gnóstico está lá, que é o de Tomé. Então, eles confirmam, aumentam, esclarecem e ratificam aquilo que Jesus disse. Esses textos são, em termos, não de, vamos dizer assim, de religião, mas em termos de mensagem de Jesus, eles serão importantíssimos para a humanidade. Porque, inclusive, tem uma coisa interessante. Judas, por exemplo, nunca traiu Jesus. Nem nos textos originais, nem o próprio Jesus o chamou de traidor. Chamou aquele que o iria entregar. E que seria o papel mais difícil. Ai daquele, porque o projeto era de Jesus, mas tinha que haver um instrumento para que o projeto se processasse. Ai daquele, através de quem o Filho do Homem vai ser entregue. Até mesmo na hora do beijo, ele diz assim, tu me entregas com um beijo, tu me traz com um beijo. Isso é o que está lá nos textos originais. Portanto, uma coisa Jesus disse para Judas, tu serás mal compreendido por muitos séculos, mas no final a verdade virá. E a verdade está chegando. O momento é esse. Nós estamos vivendo um momento de transição e de, vamos dizer assim, de retomada da essência da mensagem de Jesus. Eu me considero, nós nos devemos nos considerar uns privilegiados de estarmos vivendo esse tempo. Professor, com seus artigos, seus livros, Jesus tinha até uma consideração especial por Judas Iscariotes, né? Ele o chamava de amigo, né? Sim, e Judas não veio por acaso para o grupo. Ele foi escolhido. E não foi escolhido, vamos dizer assim, com uma missão espiritual, mas com a missão material de entregar Jesus. Porque o próprio Judas nunca pensou que a coisa iria se desenrolar da forma que se desenrolou. Ele entregou Jesus porque ele achava que Jesus ia provocar uma rebelião, e aquela rebelião política ia evitar salvar o povo hebreu, que se considerava injustiçado pela opressão romana. Então aquele foi o momento que Jesus achou que, agindo daquela forma, ele iria fazer com que os judeus se libertassem do jugo romano, que naquela época era terrível. O próprio João, no seu capítulo 11, versículo 47, reunido com os sacerdotes, ele diz lá, ele narra lá, que Anás e Caifás estavam todos reunidos, sacerdotes, assim, se Jesus continuar fazendo os milagres e os feitos que faz, os romanos vão cair em cima da gente, vão nos destruir. E aí o Caifás diz assim, que era o sacerdote do ano, diz assim, vocês não sabem o que está acontecendo. É preciso que um morra
para que muitos judeus sejam salvos. Na verdade, a morte física de Jesus salvou aquilo que seria um massacre que Roma provocaria nos judeus naquela época, como ele tinha feito na antiga Gália, com aqueles que se rebelaram contra Roma, que ele mandou cortar a mão de todas as pessoas que eram do sexo masculino. Ficaram todos sem mãos para saber, servir de exemplo, que aquilo era alguém que se opôs contra Roma. Então, na verdade, Jesus foi o Tiradentes, vamos dizer assim, comparando de uma forma paralela com relação política, foi o Tiradentes naquela época. Por isso que seu povo ficou lá, escrito na cruz, em hebraico, grego e latim, Jesus Nazareno, rei dos judeus, dizendo que politicamente Jesus queria dizer que era rei, e rei só podia ter em Roma. E o pobrezinho, vamos dizer assim, entre aspas, né, a grande missão de Judas, que foi a mais difícil, foi um instrumento para que esse projeto acontecesse, e que era um projeto de Jesus, de entrar, de morrer fisicamente numa cruz, por entrega de Judas, mas se imortalizar espiritualmente para a humanidade. O senhor que pesquisa no original e que tem uma identidade profunda com o povo hebreu, os judeus acreditavam na reencarnação ou eles só admitiam a ressurreição? Não, eles acreditavam plenamente na reencarnação. Ainda hoje, toda a corrente ortodoxa judaica é reencarnacionista. Quanto mais ortodoxo é o judeu, mais ele segue a Torá, mas ele acredita na reencarnação. E ele ainda justifica, porque ele chama de Guigu Neshamot, que é transmigração, ou rodas, porque Guigal em hebraico é roda. Rodas da alma, Neshamá, alma, Guigu Neshamot. São os giros, como o sânscrito chama, né? As rodas, que o espírito dá através do diverso corpo físico, exatamente vindo corroborar o que está em Gênesis 2,7, que Yahvé soprou em nós um sopro de vida. Então, não uma só existência. Isso é público e notório. Jesus, quando falou de reencarnação, ele não falou para ensinar, ele falou para identificar a verdade que era aquele que foi escolhido para ser o instrumento de identificação dele como Messias. Porque os profetas já diziam, Isaías, que viria uma voz pregando no deserto, mandando as pessoas mudarem, como João veio. E Malaquias disse que quem viria ratificar isso era o profeta Elias. Então, nisso, Jesus fez questão de citar para que confirmasse o que diziam as profecias dos profetas, e que ele realmente era o Messias. Mas Jesus não tinha interesse nenhum de pregar a reencarnação, mesmo porque todos sabiam e conheciam ali as perguntas que faziam a ele. Quem diz o povo que eu sou? Diz que tu és Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. Olha, Jesus só podia ser alguma pessoa dessa se fosse reencarnado, e Jesus nunca negou. Ele dizia que não era, mas não negou a reencarnação. Ele poderia, teria uma oportunidade, ele dizia assim, não, reencarnação não existe, ninguém volta, não. Só se vive uma vez, e até é usado quando Paulo aos Hebreus diz que só se morre uma vez, mas quem morre é o corpo físico. Cada corpo físico morre uma só vez. Paulo não disse que só se nasce uma vez. Por quê? Porque Jesus disse que é preciso nascer de novo. E ele não podia ser contra Jesus. Então o judeu acredita plenamente na reencarnação. E eles veem a ressurreição como etapa final. Por isso que ele chama de ressurreição da vida. Por quê? Ressurreição com Deus não precisa mais voltar. É a última etapa da reencarnação. É a ressurreição. E aproveito aqui para ratificar que quando Jesus disse que na ressurreição, os bons que fizeram o bem irão para uma ressurreição de vida. E não os que tiveram fé, mas os que fizeram o bem. E os que fizeram o mal voltarão para recomeçar de onde fracassaram. É curioso que João Batista, interrogado se ele era o Elias, ele disse que não era. Realmente, bem, boa colocação, Felipe. Ele disse que não era o Elias, mas também disse que não era profeta. Tá certo? E se ele disse que não era o Elias, porque a divina providência tirou da sua memória, do seu perispírito, da sua lembrança do passado, essa informação, que é possível, se nós soubéssemos quem fomos ontem, provavelmente não viveríamos bem hoje. A gente já não vive bem com o que a gente é agora, mas te juntar com o bolo que nós trazemos do passado. Então, João também disse que não era profeta, e na verdade Jesus disse que ele, além de ser Elias, vamos ficar agora com João ou com Jesus? Jesus disse que além de profeta, ele era um mensageiro de Deus. Além de ser profeta e mensageiro de Deus, ele também era Elias que teria que vir como falavam os profetas. E não há sombra de dúvida, se a gente quiser fazer a opção de João Batista e Jesus, a gente naturalmente teremos que
está com Jesus, que é o Mestre Supremo, o professor maior da nossa existência. Mas não há várias traduções que dizem que ele veio no espírito de Elias, quer dizer, naquilo que Elias, no ensinamento que Elias trazia. Não, aí não há nem uma dúvida que Jesus fala literalmente que ele veio com o corpo de João Batista. Ou seja, o espírito que habitou o corpo de Elias no passado foi o mesmo que habitou o corpo de João Batista no presente. É um espírito com dois corpos físicos identificados por Jesus. Então eu não discuto absolutamente nada. Quem sou eu para ser contrário a uma informação tão clara, tão precisa? Não era o poder, ele tinha o poder já adquirido em outras vidas, mas que agora aquele poder habitava um novo corpo. Não tem a menor dúvida, é isso que Jesus coloca claramente em Mateus 11, como já falamos. Bem, professor, essa conversa vai longe se a gente continuar falando de reencarnação e provas. Mas eu queria perguntar ao senhor sobre o tema a fraternidade na casa espírita. O que é que o motivou a trazer esse assunto? Esse assunto eu fui praticamente instruído pela espiritualidade para preparar esse tema. Porque para nós espíritas, dá a impressão que é um tema chover no molhado. A ideia que a gente tem é que já somos todos fraternos e etc, etc. Eu sei que aqui em Franca não há esse problema. Isso é uma problemática que a gente vive muito mais no Nordeste, lá para cima. E eu vou trazer só como os nossos exemplos, para que eles possam até servir, vamos dizer assim, de coisas graciosas para vocês aqui de Franca, que não precisam absolutamente nada do que nós iremos abordar, da solidariedade, da compreensão e do amor que deve existir, como coroando com aquela frase de Jesus, que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então a ideia é exatamente fazer um balanço da necessidade de ver a casa espírita como um hospital, uma escola e, sobretudo, uma escola de vida. E uma escola tanto material para aqueles que ali habitam, mas, sobretudo, uma escola de aprendizagem espiritual. Quando o senhor diz que esse problema não tem em Franca, o senhor está muito correto. Não tem na intensidade que o senhor conhece, mas tem multiplicado por 1000, pode ter certeza. E outra coisa, eu gostaria de perguntar para o senhor, quero perguntar ao senhor, o olhar de Jesus era diferente? Tinha que ser, Felipe. Jesus viu o mundo de uma forma que nós somos incapazes de avaliar. Mas como ele foi amor, justiça, misericórdia, sabedoria, então o olhar dele foi um olhar de mestre, foi um olhar de ensinamento. Então ele veio mostrar a gente como a gente tem que ser, sem preconceito, vendo a todos igualmente. E ele tem uma passagem do Evangelho, em Mateus, que Jesus chora sobre Jerusalém. Quando ele lamenta que as pessoas, ele no Monte das Oliveiras, com certeza deve ter sido um momento de reflexão muito forte, na sua passagem entre nós, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Então é uma lamentação de quem realmente estava sofrendo, mas sem rancor, sem nenhuma mágoa. Era um sofrimento de amor por aquele que vê o seu filho se desviar do caminho, por uma escolha pessoal e não pode fazer nada. Então é aquela dor de um pai, de uma mãe, que quer tirar o filho da escuridão e das trevas, e ele não aceita. Então, falar de Jesus para mim é difícil, porque eu me sinto tão pequeno diante dele, Felipe, que eu acabo perdendo a voz e o argumento de qualquer forma. Mas a gente vai tentar fazer uma análise exatamente sobre como Jesus nos vê, como o projeto dele foi colocado no mundo, e por que ele colocou aonde colocou, e por que ele colocou para quem colocou. Mas não houve um momento em que o Cristo disse: raça de víboras, até quando estarei convosco? Essa não é uma expressão forte, de um olhar um tanto quanto acusativo? Não, não é, Felipe. Vindo de Jesus eu entendo, quando ele chama de raça de víboras, por incrível que pareça, ele está se referindo aos ortodoxos, que ele chamava também, ele não chamou com rancor, ele chamou com racionalidade. Quando ele chamava de Hanef, que em hebraico significa hipócrita, o grego traduziu por hipócrita. Então isso Jesus achava que era uma raça de víbora. Se bem que víbora pode ser traduzido também por serpente, e ele mandou que nós fôssemos serpentes.
prudente como as pombas, prudente como a serpente e simples como as pombas. Veja como Jesus era sábio nas suas colocações. Então eu não vejo isso como um gesto de desafeto da parte de Jesus, mas um gesto de despertar. Porque às vezes a dose precisa ser um pouco amarga para poder a gente entender que a doença é forte. Então Jesus não tinha de forma nenhuma no programa dele desamor, desafeto, ira, ódio por ninguém. Mesmo porque a palavra Yahvé em hebraico significa Deus da vida e da graça, da misericórdia e da justiça. Jesus era tudo isso. Eu referindo-me a ele, eu estou chovendo no molhado, todos os nossos ouvintes sabem disso, mas ele veio exatamente para dar esse testemunho com a sua conduta, com a sua moral, com os seus ensinamentos. Kardec faz uma observação, analisando algumas palavras de Jesus, que ou ele não disse, e foram colocadas como se ele tivesse dito, ou tinha outro significado. Lá no seminário, o senhor realçou bem na questão da tentação. Aquilo é praticamente impossível, oferecer a alguém alguma coisa que ele já tem, que já é dele. Foi o argumento que o senhor usou. Então, como é que a gente fica nessa hora? Ele disse, não disse, qual era o significado? Então, é muito importante saber, no lugar que foi dito, o contexto histórico, não é? Com certeza. Qualquer texto bíblico tem que ser analisado em que época foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito e qual era o objetivo daquela mensagem naquele momento. A ida de Jesus ao deserto foi para ser tentado. Seria até uma falta de racionalidade nossa. E pior, foi conduzido pelo espírito imundo. Quer dizer, chegou o espírito imundo e carregou Jesus para estar no deserto para fazê-lo sofrer. Não entendo, me desculpe os ouvintes, mas não consegui ainda hoje fazer com que isso tivesse racionalidade na minha visão sobre Jesus, sobre a história dele e sobre a missão dele. Na verdade, a ida de Jesus ao deserto era como fizeram, até simbólica ela funciona, porque Moisés retirou-se para o deserto, os grandes patriarcas e profetas iam para o deserto, para as montanhas, para se encontrar com Deus, vamos dizer assim, simbolizando que há necessidade de uma reclusão, e como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora a Deus em silêncio. Ele foi lá, longe de todas as questões do mundo, para ali ele refletir na missão que ele iria abraçar, e de que forma, de qual seria a melhor forma de trazer isso para nós. Isso ele fez com muita primazia, com muita sabedoria, com muita maestria. Não foi ali para ser, logicamente, tentado, muito menos por Satanás. Mas foi uma ida para se inspirar, né? Uma ida para um encontro com Deus, certo? E a partir daí, então, nessa inspiração divina, porque a grande conclusão, ou seja, o grande resultado da ida de Jesus ao deserto é deduzir e deixar para nós a grande expressão: meu reino não é deste mundo. Esse foi o grande objetivo da ida dele ao deserto, para ali ele adquirir a sua, vamos dizer assim, toda a sua sintonia com o Pai, eu e o Pai somos um, para então lançar para nós a semente da misericórdia divina, que foi o seu Evangelho. Professor, agradecendo por tudo que o senhor tem feito para Franca, essa benesse que o senhor tem trazido para nós aí, com ensinamentos preciosíssimos. E eu tenho certeza que isso não é um trabalho de um livro, 2 livros, é um trabalho de uma biblioteca, que o senhor sintetiza com tanta habilidade. Quero externar os mais profundos agradecimentos ao senhor. Teremos outra oportunidade de estar contando com o seu apoio, seja no meio de Kardec, seja na Confrade, mas queremos agradecer muito por tudo que o senhor tem feito por Franca. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas
Laranjas, 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, trazendo notas, campanhas, notícias, convites, informações e outras matérias de interesse dos espíritas e do movimento espírita em geral. E prestem atenção, entidades não espíritas também podem utilizar este espaço para divulgar assuntos de interesse de suas atividades assistenciais, desde que se pautem exclusivamente pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ficam os ouvintes convidados para a palestra que acontecerá hoje às 19 horas, a cargo do nosso confrade Dr. Pedro Diani, de Batatais, sobre o tema O Despertar do Espírito. O evento contará com música a cargo de Kelly e Fernando Bachor. Local, Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, bairro Santa Helena. Agora ouçam sobre brindes de Natal. Se você é associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, pode adquirir ótimos livros por preços especiais. Faça deles o melhor presente aos seus queridos e amigos. E saibam que os livros Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, Dia a Dia, com Chico Xavier e Emmanuel, custam apenas R$ 8,00. Fácil, barato para presentear no Natal. E saiba mais, os associados do Clube do Livro Espírita do Idefran podem também adquirir agendas especiais para 2016 a preço de clube, sabendo que elas também são ótimos presentes de Natal. Que todos mantenhamos em destaque nas nossas agendas o 7º Bazar de Natal, que acode à manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista. Antecipamos a impressão que se pode ter dos produtos que já estão prontos, graças à operosa equipe que se dedica à produção de artigos de Natal, cama, mesa e banho, enfeites, decoração. O 7º Bazar de Natal será nas dependências do Idefran e acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro. Mas já fica aí o lembrete. 16ª Semana Espírita Alberto Ferrante, de 23 a 27 deste mês. Abertura no dia 23, Dr. Moacir Raimundini Filho, com o tema Por que Adoecemos? Dia 24, Dr. Pedro Paulo Couri, com o tema Cirurgia Espiritual. Dia 25, Dr. Alberto Ferrante Neto, tema Desperta. Dia 26, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, tema Justiça Humana e Justiça Divina. E no dia 27, Antônio Aurélio Betarello, tema Obras Básicas. O horário é sempre às 20 horas, com exceção do dia 27, que será às 18. Local: Culto de Assistência Espírita Alberto Ferrante, Rua João Lamarca Martos,
2601, Jardim Centenário. Do Centro Espírita Esperança e Fé, ali a Nova Era, divulgamos o seu ciclo de palestras deste mês de novembro. Hoje, o tema será Aliança da Ciência e Religião, a cargo de Mara Rúbia. No próximo sábado, dia 15, o desenvolvimento do tema Uma Realidade Terrestre estará a cargo da Mocidade Espírita daquela casa, a MEF. No dia 22, o tema Mundo de Expiação e Provas, orador ainda não definido. No último sábado do mês, dia 29, o tema será Céu e Inferno, a cargo de José Patrocínio. O Centro Espírita Esperança e Fé, todos sabem, mas repetimos, é a Rua Campos Sales, 1995, Centro, Franca. E as reuniões são sempre aos sábados, às 9 horas da manhã. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, informando que há projeções de slides cujas imagens foram adquiridas juntamente com as obras do Projeto Imagem, do confrade Almérico Sucena. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa, Augusto Figueiredo, Rua Araras 171, Jardim Primavera. O nosso amigo informa ainda que estão finalizando o segundo livro da série Os Mensageiros. Todos estão convidados. E já está confirmada a vinda de Divaldo também à Franca, que será no mês de fevereiro de 2016, faltando apenas confirmar o dia. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem dirigida aos seus familiares, especialmente ao esposo e filhos que lhe sobreviveram à extrema experiência espiritual, pelo espírito de Elvira, que detalha as circunstâncias do evento chamado passamento, de uma para outra dimensão, mas disse conformada com o fato em si e só desconfortada com a separação física, que agora a convence de que só existe ante os estreitos sentidos da carne. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu bem, louvado seja Deus que nos permite esta hora abençoada de reencontro ao lado de nossos filhos. Amparada por nossa abnegada Mariana e por outros amigos, aqui me encontro na tentativa de escrever-lhe esta carta, que desejo mais longa. Sinceramente, as lágrimas me sobem do íntimo, dificultando-me os movimentos. Nossos benfeitores, porém, auxiliam-me como é necessário, e procurarei expressar a você os meus sentimentos na alegria e na saudade que me tomam o coração. Venho pedir a você e aos nossos para que a fé realize em nosso favor a indispensável produção de fortaleza e esperança. Sei que a paciência e a resignação permanecem conosco. Entretanto, por mais firme que a nossa confiança no alto, a separação é sempre uma prova aflitiva e inquietante. De minha parte, venho fazendo quanto me é possível
possível para me acomodar em espírito com as nossas realidades novas. A princípio, confesso que o choque final me feriu muito. Não era somente o trabalho pelos nossos irmãos sofredores, a sombra que me dilacerava o espírito. Era também você, meu bem, nossos filhos, nossa casa, nossos planos. Sem dúvida, sua companheira estava preparada à frente da grande viagem. Mas o amor da esposa e o carinho materno me transformavam numa árvore profundamente enraizada na terra. Quem pode sondar a misteriosa ternura do coração humano nas despedidas da morte? Sabia que só a vida vitoriosa me esperava, que o corpo físico havia cumprido a própria missão, que não seria justo prolongar os cuidados que a minha presença exigia. No entanto, se alguém me perguntasse algo quanto aos últimos desejos, é certo que a minha resposta expressaria o anseio de ficar, de permanecer em nossa união sublime, que em verdade foi sempre o melhor paraíso para minha alma. Contudo, compreendi de imediato que a conformação deveria ser a nossa atitude. Sob a dedicação afetuosa do nosso Romeu de Ângeles e de nossa Mariana, tanto quanto sob a proteção generosa de outros amigos, transferi-me sem resistência. Até hoje, ainda me vejo na convalescença, semelhante à dos enfermos que se recuperam pouco a pouco, depois de grave moléstia. Ainda assim, gradativamente, venho retomando meu bom humor e a minha alegria. Sei agora mais que nunca quão sublime é a bondade de Jesus, e nessa confiança procuro descansar a mente quando as lembranças do mundo se agigantam dentro de mim. Peço a você, meu bem, a você e especialmente aos nossos filhos, Romeu e Hilda, para que a nossa tarefa não seja interrompida. Daqueles santuários de amor em que situávamos nossas preces e nossos ideais, a benefício de nossos irmãos perturbados, retirei a paz de consciência que hoje me felicita. Bem-aventuradas foram para mim todas aquelas horas, tão poucas, em comparação com as bênçãos que hoje recebo, nas quais procurávamos, de algum modo, aliviar a flagelação espiritual de quantos nos batiam às portas da fé, suplicando socorro. E com vocês, espero continuar tão logo me veja plenamente fortalecida na tarefa começada por nosso grupo doméstico. Amparada dos valores mediúnicos de vocês três, conto com a felicidade de prosseguir trabalhando. Agora sinto como é bela a sementeira da caridade. No mundo, a sombra do próprio mundo, como que nos obscurece a visão. Mas as realidades eternas, efetivamente, nos reajustam e reconhecemos que o nosso verdadeiro lucro procede invariavelmente daquilo que sabemos espalhar no campo do bem. Uma só lágrima que enxugamos nos olhos alheios, uma frase de consolo e de estímulo, uma prece que oferecemos ao próximo em dificuldade, uma gota de remédio ao doente, ou uma simples conversação em que buscamos reerguer o ânimo abatido de quem jaz, caído nos espinhos do sofrimento, ou nas trevas do desânimo, falam por nós aqui, a benefício de nossa felicidade real, enriquecendo-nos a estrada de luz e de incentivos santos.
Meu bem, você não se deixe abater hora alguma. Reúna suas forças e esteja convencido de que prosseguimos sempre juntos. Romeu, filho querido, você e Hilda, encorajem-se. O serviço é grande e não podemos desertar. A aventura, como a sonhamos, pode ser alicerçada na terra, mas não pode ser encontrada aí no mundo em seus pontos mais altos. E como é preciso merecê-la com Jesus, cuja bondade infinita nos segue, atualmente em toda parte, confio em que vocês dois, cada vez mais unidos, saberão vencer obstáculos e pedras da senda, para que, intimamente associados, consigamos adquirir a vitória de nossa comunhão perfeita no amor divino. Meus filhos, abençoem a dor. É por ela que nos renovamos para o trabalho de redenção que nos cabe realizar. Juntos, devotar-nos-emos à paz de todos. Nosso Rubens, os meninos, todos receberão de nossa perseverança a força precisa de que carecem para a compreensão mais clara da vida. Em todos os problemas e dificuldades, reunir-nos-emos na faixa de luz da oração. Nossa oportunidade de melhoria para o futuro é preciosa e grande demais para que venhamos a perdê-la por simples receios da luta. Creio que o nosso Romeu realmente abraçará por agora tarefas diferentes, mas nós, com o auxílio dele, embora distante, e com a cooperação de outros companheiros, continuaremos o bom combate. Guardem nosso velho otimismo. Nada de pranto, de aflição, de tristeza. Somos chamados à honra de servir aos nossos semelhantes necessitados e com Jesus por sol de nossas aspirações e atitudes, venceremos no grande caminho. Não escrevo mais por hoje, em vista de não me ser possível continuar. Teremos a seguir pergunta e resposta. É a nossa prezada ouvinte Patrícia, do bairro Santa Helena, que atenderemos hoje. Ela se dirigiu à equipe do Idefran com o seguinte questionamento. Tenho ouvido opiniões segundo as quais não há mistérios ou coisas que jamais o homem poderá conhecer. De minha parte, aprendi na minha religião que pensarmos que não há coisas que só Deus sabe é falta de respeito à grandeza do Criador. Que ele, sim, só ele, é o absoluto e sabe tudo, assim como Jesus, que, como Deus, deu-se a conhecer aos homens. Vamos saber isso agora, minha cara Patrícia, e quem volta para nos apresentar esclarecedora resposta é o nosso companheiro Euri Carvalho. Respondendo à sua pergunta, comecemos por definir o que significa mistério do ponto de vista religioso. De acordo com o dicionário Wise, quer dizer o seguinte: verdade religiosa só conhecida através da revelação e não compreendida totalmente. Ora, com todo respeito ao seu posicionamento de ainda reter forte ideia de mistério, o que tem a lhe dizer é que o conhecimento da doutrina espírita, através de um estudo metódico, por certo apagará de sua mente qualquer resquício dessa ideia. O Espiritismo não compartilha e não admite nenhum mistério, porque nos afirma, pela voz de nossos instrutores espirituais, que fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Sois deuses, afirmou Jesus, e isso vale para todos nós. O que quer dizer que, na medida em que evoluímos moral e intelectualmente,
vamos tendo o conhecimento de tudo que Deus criou. É claro que nunca chegaremos a nos igualar a Deus. Seremos sempre a criatura e Ele o Criador. E quanto a mistério, com que finalidade Ele criaria alguma coisa que não pudesse ser revelada ou conhecida, mesmo que relativamente? De que nos valeria isso, se nunca chegaremos a conhecer tal coisa? O mesmo vale para a sua pergunta. Há segredos que Deus guarda para sempre? Que sentido tem isso, se jamais tomaríamos conhecimento desse segredo? Então, para que serviria tal segredo? Tudo o que Deus criou foi para ser útil aos seus filhos, que somos nós. Mistério, pois, no sentido de que jamais descobriríamos, perdoe-nos a expressão, trata-se de uma grande balela. Poderíamos considerar mistério aquilo que ainda não conhecemos, como nossa origem ou a natureza de Deus. Mas isso se prende ao fato de que ainda somos espíritos imperfeitos. Falta-nos sentido para entender isso, dizem os espíritos luminares da codificação. Tudo o que existe foi criado por Deus e se resume a espírito e matéria, regidos por leis morais e físicas. Na medida em que progredimos, vamos aumentando nosso conhecimento do universo. Nesse caso, então, como entender os mistérios da Igreja Católica? Tomemos como exemplo um dos mais conhecidos mistérios, o da Santíssima Trindade. Emmanuel, no livro O Consolador, questão 264, nos dá a seguinte explicação, abre aspas, os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinos de Jesus. Sua adaptação se baseia nas antigas religiões latinas ou orientais, como o brahmanismo, que divide Deus em 3 princípios, Brahma, Vishnu e Shiva. A teologia católica também se organizou em cima de antigos princípios do politeísmo romano. A Igreja criou um acervo de convenções religiosas, roubando das revelações primitivas a sua feição de simplicidade e amor. Com isso, o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana. Fecha aspas. O que a Igreja fez foi pessoalizar o dogma ou mistério da Trindade numa adaptação do Trimurti, da Antiguidade Oriental. No livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, capítulo 6, ele faz afirmações semelhantes à de Emmanuel sobre essa questão. Essa concepção trinária, tão obscura, tão incompreensível, oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. A divindade de Jesus foi rejeitada em 3 concílios, mas foi proclamada pelo de Nicéia em 325. Proclamaram o Filho igual ao Pai, eterno como ele, gerado e não criado, desmentindo o próprio Cristo, que dizia e repetia, meu Pai é maior que eu. Essa ideia de se transformar Jesus em Deus está muito relacionada com as práticas religiosas politeístas. Para eles, todos os seres considerados superiores ao comum dos homens eram chamados de deuses. Fica claro, pois, para todos nós, que os dogmas, assim como os mistérios da teologia católica, foram criados pelos homens por motivos que não cabem aqui discutir, mas não fazem parte da doutrina cristã na sua primitiva pureza.
E um dos papéis da doutrina espírita, quiçá o principal, foi exatamente o de restabelecer e complementar a doutrina de Jesus. A questão da Trindade, para quem estuda as religiões antigas, sabe que ela está presente em seus conceitos. E isso tem a sua razão de ser. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos mentores da codificação: haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. É essa, pois, a razão pela qual, intuitivamente, se incluía a doutrina da Trindade no contexto das antigas religiões. O homem dotado do poder de raciocinar, de pesquisar, de estudar e descobrir, avança em conhecimento incessante, e por isso mesmo, a religião que não acompanhar essa evolução, limitando-se a dogmas e mistérios, estará fatalmente arruinada e não sobreviverá à força desse progresso. Agradecemos a audiência. Um bom domingo a todos. Perguntas para esta sessão devem ser dirigidas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14.400.690, Centro, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. E lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br a qualquer tempo. www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Severino Celestino da Silva, Felipe Salomão e Euri Carvalho. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.